programa Elano Beckman Entrevista está hoje aqui no saguão do Hotel Veracruz e hoje nós vamos conversar com o Luciano Dias, que é mestre, doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, autor de vários livros e artigos publicados sobre política, história e administração pública brasileira e membro da Fundação Milton Campos, onde atua como consultor. Ele está percorrendo o Brasil com o Seminário de Formação de Multiplicadores Drogas Por Quê?, que tem o objetivo aí de trabalhar a prevenção ao uso indevido de drogas. Luciano, obrigado por nos receber. Imagina, é um prazer. É um prazer conversar com o senhor. E esse seminário é um seminário que trabalha com multiplicadores, né? Forma pessoas que vão multiplicar a informação, a maneira de como agir e atuar na prevenção às drogas, é isso? É isso. A Fundação Milton Campos, desde 2013, já sob a direção da senadora Ana Amélia Lemos, a gente tem como diretriz devolver alguma coisa à sociedade em troca dos recursos que ela repassa ao fundo partidário, à fundação partidária, devolver alguma coisa à população na forma de um serviço, na forma de alguma coisa positiva, alguma coisa construtiva. E um dos programas que a gente usa para isso é o Seminário Drogas Por Quê? Ele é voltado para a formação de multiplicadores de prevenção, ele pode ser voltado para profissionais da área de saúde, profissionais da área de educação, profissionais da área de segurança, simples membros da administração pública, sempre com esse espírito de fazer de cada pessoa, de cada participante, uma consciência a mais, trabalhando para controlar a drogadição no Brasil, trabalhando para prevenir a drogadição no Brasil, que é um problema que vem nos últimos 4, 5 anos emergindo como um foco de preocupação muito grande da opinião pública brasileira. Como atacar esse problema? A gente está falando aí, já mencionou de certa forma, que o foco, o mote do Drogas Por Quê? É a prevenção, né? Mas como é que o senhor vê como se atacar esse problema que é uma chaga social aí na contemporaneidade? Veja, é óbvio que a questão da droga ela se divide na prevenção e no tratamento das pessoas que são afetadas por esse drama. Entretanto, os recursos que a gente dispõe na Fundação, a natureza das nossas atividades, elas não permitem que nós nos envolvamos com atividade de tratamento, atividade de terapia. Então, nós escolhemos atuar na área de prevenção, nós escolhemos atuar na área que nós consideramos a saída mais efetiva para o problema da droga. Quer dizer, a dimensão terapêutica é alguma coisa ainda a ser resolvida no mundo, ainda não há muita clareza sobre a eficácia disso, é um processo custoso, difícil, caro. Então nós preferimos participar do outro lado, o lado que é, digamos assim, que dá mais resultado, que é o trabalho de prevenção, nos envolvendo com essa atividade de conscientização das pessoas, que todos temos que estar envolvidos com esse processo de alguma maneira, né? Por que você tem tanta dificuldade de acabar com o tráfico de drogas? E emendando uma segunda pergunta, há um interesse, e de quem que há um interesse, de repente, em que a coisa talvez continue como está? Olha, primeiro que a gente precisa reconhecer a dimensão da droga. A droga ela é um fenômeno milenar. O que nós chamamos do uso indevido de substâncias naturais, de substâncias artificiais que produzem esses estados eufóricos, esses estados alucinógenos, eles existem há milênios. É difícil você encontrar uma sociedade humana onde você não tem um registro de alguma substância usada com esses fins. Agora, o que existe ao lado disso é os regimes da droga. São as estruturas econômicas, as estruturas sociais, as estruturas políticas que se associam à droga. Nós temos o caso muito claro do álcool, por exemplo. O álcool é uma droga que ela foi sendo incorporada, houve episódios de maior ou menor proibição, de maior ou maior legalidade, até que a sociedade decidiu conviver com esse problema. Uma droga lícita? A chamada droga lícita, o que não torna o problema menor. Então, as drogas são uma dimensão da experiência humana sobre a Terra. Como eu disse, não há cultura humana onde você não encontre esse problema. Agora, o que nós temos que olhar é a dimensão desse problema, o regime político, a situação econômica de cada uma dessas drogas. Ao longo do século XX, a civilização do Ocidente se acomodou com o álcool, se acomodou com o fumo, combateu o fumo com maior eficácia, o fumo que também tem implicações para a saúde muito sérias. E agora nós envolvemos com as chamadas drogas, as drogas mais convencionais. Mas existem outros medicamentos, os antidepressivos, os calmantes. Existe toda uma série de substâncias com seus regimes específicos, né? E
E existe esse problema específico da droga pelos seus aspectos de violência urbana, sua ligação com a violência urbana, sua relação com o contrabando de armas, enfim, esses aspectos mais específicos da droga. Ela não é uma novidade. A novidade é a escala em que esse processo está alcançando, que é uma escala mundial, e o grau do dano que ele provoca nas sociedades, né? Internações compulsórias foi uma medida aí já lançada, experimentada. Como é que o senhor vê essa questão das internações compulsórias de dependentes químicos, especialmente aqueles que são dependentes do crack, que é uma droga que tem tido um tipo de efeito assim muito danoso, né? Tem terminado com muitas vidas. Como eu sempre digo, a droga ela põe a sociedade diante de escolhas brutais, né? Todo mundo acompanha o problema da direção embriagada no Brasil, que é um problema gravíssimo, causa milhares de mortes no Brasil todo ano. Você tem que tomar uma decisão. No caso do crack, a internação compulsória é uma dessas opções trágicas que a sociedade brasileira gradativamente está tendo que assumir, porque a principal vítima desse processo não é tanto a pessoa, mas a família. Então, a droga atinge uma família, é um drogado, mas ela repercute na vida econômica, na vida social, na vida humana, na qualidade de vida de talvez uma dezena de pessoas. Então, em nome dessa dezena de pessoas, a sociedade brasileira decidiu abdicar um pouco do direito de ir e vir, do direito de regular o próprio tratamento médico em favor de uma situação em que ao menos proteja essas famílias de um dano maior. Então, eu particularmente acho essa uma solução aceitável. Ela não é a melhor solução, mas é a solução aceitável, a solução que é possível nas circunstâncias humanas e que reflete esses desafios que nós temos diante da droga. A droga, por exemplo, o consumo de droga é facilitado pela facilidade que a internet oferece. A gente não pode acabar com a internet só porque ela favorece uma distribuição internacional de drogas. Entretanto, essa é uma realidade que a gente tem que combater. O senhor fala da venda pela internet? A venda, as transações financeiras, que elas podem hoje ser realizadas de uma forma muito mais oculta, uma forma quase fantasma, que você pode fazer isso pela internet. Então, a internação compulsória, como eu disse, é uma violação do direito individual, não há dúvida quanto a isso. Agora, é uma situação dramática criada por outra situação dramática, que é a situação dos familiares, das pessoas que convivem com esse problema, né, com essa epidemia. Né? O senhor acredita na efetividade das internações compulsórias? Olha, o que os terapeutas dizem é que não existem... Toda solução terapêutica é uma solução individual, né? Depende do indivíduo. É um indivíduo que, em última instância, ajudado pela medicina, decide se quer ou não sair desse círculo. Então, a internação compulsória, como eu disse, ela é muito mais uma medida de ordem social do que propriamente terapêutica. Ela é uma medida para facilitar a possibilidade de uma solução terapêutica, né? Se a pessoa continuar querendo se drogar, não há ser humano que consiga, nem medicação que consiga impedir essa decisão. O programa Elano Beckmann Entrevista tem o apoio de Ciadome, Serviço Integrado de Atendimento da Obesidade e Distúrbios Metabólicos de Juí, Dr. Celso da Silva Mello e Dr. Paulo Sibnachler. Também da doutora Silvia Marchand Gomes, psiquiatra e psicoterapeuta, que atua também em Juí e Santo Ângelo, e ainda lojas Teva e Juí, o apoio do portal ijuí.com. Estamos conversando com o Luciano Dias, que é mestre e doutor em ciência política e atua como consultor da Fundação Milton Campos e está viajando o Brasil com o seminário de formação de multiplicadores, drogas, por quê? Nós temos uma incidência maior em alguma região do país de pessoas drogadas, de dependentes químicos? É a região de São Paulo? É Rio de Janeiro? Ou isso... A droga é um fenômeno demográfico e de renda. Então, ele se concentra normalmente onde há maior os núcleos populacionais, por uma razão trivial, pelo número de pessoas e pela renda, né? Porque a droga é, teoricamente, um consumo caro, é um consumo, como se dizia antigamente, um consumo conspícuo, né? um consumo de prazer. Então, naturalmente, ele se concentra mais nas regiões de maior concentração populacional e de renda no Brasil. A novidade é que, como o preço baixando, com as condições de comunicação e de transporte no Brasil sendo facilitadas, a droga está se espalhando, né? Então,
É muito, assim, muito triste perceber, por exemplo, que a droga acompanha a motocicleta no Nordeste, né? A motocicleta vai chegando no interior, a motocicleta tem menor condição de ser detectada pelas autoridades policiais, ela transporta de uma forma mais difusa, mais capilar, e a motocicleta vai levando o crack, vai levando a droga para o interior. Sociedades que são muito mais vulneráveis do que as sociedades das grandes capitais. Elas têm menos forças policiais, elas têm menos instrumentos de vigilância. Eu tive recentemente num evento desses em Sobral, um depoimento muito triste, porque na área rural era muito comum que as casas não tivessem fechaduras, nem as janelas, porque eram todas pessoas com mais ou menos um nível de renda, vivendo do campo, vivendo em sociedades mais ou menos comunais, não tinham muitos bens e nem sentiam a necessidade de protegê-los. Com a chegada da droga, com a chegada do crack na cidade, roubaram uma bicicleta, roubaram uma panela, tudo isso passou a ter um valor de mercado. Então as pessoas na área rural, mesmo na área rural, foram forçadas a colocar cadeados nas suas portas, fechaduras nas suas portas. Esse apenas um exemplo de como é uma transformação rápida e radical. Você sai de um ambiente de confiança entre seus vizinhos para um lugar onde a sua casa mal é protegida por um cadeado, por uma fechadura, por um instrumento de vigilância, onde você começa a gastar tempo, recurso, com o que você não precisava gastar no passado. Então, essa é uma da dimensão da crescente problema da droga. Não é tanto mais sua concentração demográfica e de renda, mas o seu espalhamento na sociedade brasileira. Né? Bom, o Seminário Drogas, porque o projeto da Fundação Milton Campos é um trabalho de prevenção. A gente sabe que prevenção muitas vezes é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. É um trabalho demorado, é um trabalho que a efetividade muitas vezes ela demora a acontecer e ela não atinge 100% os objetivos que se pensa. Você trabalha com uma estatística, já se tem resultados do quanto isso avançou, da efetividade dos seminários de conscientização e de multiplicadores? Olha, nós temos uma escala pequena de atividade. A gente deve ter alcançado ao longo desses 2 anos e meio, talvez em torno de 5.000, 6.000 pessoas no todo. Quer dizer, a gente não tem condições de fazer isso. De abraçar tudo. De abraçar, não temos condições de medir esse processo. Esse é um processo de medição muito complexo, né? Porque como é que você vai medir se alguma criança deixou de consumir? Você mede quando a criança consome, você não mede quando ela deixou de consumir, né? Então, e esse consumo depende de outras variáveis. O que a gente tem ao nosso lado é a experiência de processo recente de prevenção do consumo, né? Que eles dão resultado no fumo, deram muito resultado no fumo, continuam produzindo resultado no fumo, o consumo continua caindo no Brasil e começa, em menor medida, a funcionar com álcool, né? Começa você ter algum resultado da prevenção. Mas, como você disse, na verdade é um processo de conscientização. Entende? Não é alguma coisa que você vai produzir resultado como um policial que prende um traficante. Não é uma pessoa prendendo outra. Isso é um processo que leva tempo para você envolver as comunidades, para que isso se torne um valor para as comunidades. Mais ou menos como a gente faz com a coleta seletiva, mais ou menos como a gente faz com esses outros procedimentos relacionados à proteção do meio ambiente. Quer dizer, o que nós temos é alguns indicadores da elevação da percepção. Uma deputada do Partido Progressista, a deputada Iracema Portela, por exemplo, investiu nesse projeto, já realizou mais de 10 eventos no Piauí, e ela hoje é considerada uma referência no Estado para falar sobre drogas, sobre prevenção de drogas. Ela já começou a envolver o governo estadual, o governo da capital em programas de prevenção. Enfim, você gera um círculo virtuoso de envolvimento das autoridades políticas e da sociedade. Recentemente a gente teve notícia de que o Uruguai liberou o consumo da maconha, a venda, né, a comercialização. Me parece que os Estados Unidos também tem... 2 estados, Washington e Colorado. A liberação da venda da maconha. Isso. Como é que o senhor viu essa questão e o senhor é a favor da liberação da venda ou da compra de drogas? Olha, eu acho que a gente primeiro tem que olhar esses processos como experimentos, né? Já houve vários experimentos no passado de você, digamos assim, você liberar ou pelo menos autorizar o consumo público de drogas sem criminalização do consumo. Há várias, não são as primeiras experiências que são feitas
nesse campo. E também elas não são similares, né? No Colorado é uma coisa mais liberal, uma coisa mais no modelo consumista. No Uruguai é uma coisa mais como se fosse um remédio controlado. Medicinal, você tem que se registrar como consumidor, você tem que se registrar como produtor. Enfim, existe uma certa mecânica. Eu sou a favor da experimentação. Eu acho que essas são variáveis que têm que ser experimentadas. Tem que ser experimentada, mas no sentido do experimento, ou seja, não é liberar e deixar liberado, é liberar e avaliar o resultado da política, porque ela produz efeitos diferentes, né? No Colorado agora está produzindo, reduziu a violência, mas aumentou problemas de overdose, problemas de consumo indevido. Enfim, nós temos que avaliar todas as alternativas políticas. Não pode ser encarado como uma questão de índole religiosa, não pode ser encarado como uma questão de princípios. Até porque a sociedade já aprendeu a administrar outros tipos de drogas. Agora, eu não acho que seja uma liberação por liberação, não acho que seja uma liberação para que todo mundo possa ter acesso à droga. Não, eu acho que isso é um experimento de política pública. A gente tem que olhar a experiência uruguaia, olhar a experiência americana, ver se isso convém à sociedade e ver também se a sociedade brasileira está disposta a pagar o custo dessa experiência, porque essa é outra variável que a gente tem que levar em consideração. Essa não é uma decisão que a gente possa tomar com base num relatório técnico, é uma decisão que o eleitor vai tomar, que o eleitor vai aprovar ou não, porque também não é só uma droga que cria o problema da violência, não é só uma droga que gera problemas de saúde. Enfim, você tem que olhar isso num ponto de vista global. Acho que é uma experiência que, se alguns países tomaram a decisão de fazê-la, vale a pena acompanhar, vale a pena examinar a sua possibilidade no Brasil. Agora, não existe, não acredito que seja uma panaceia, não acredito que isso seja uma solução miraculosa, né? Até porque acho que a finalidade da liberação é para combater o tráfico, né? Sem dúvida alguma. Última, sem dúvida alguma. É como eu digo, liberar, toda vez que a gente faz análise sobre maconha, sobre cocaína, a gente tem que lembrar que a gente pode fazer essa mesma análise usando para o álcool. Entende? O fato de ser liberado não tira nenhum dos problemas do álcool. Uma boa parte dos assassinatos cometidos com automóvel no Brasil são causados pelo álcool. Uma boa parte dos crimes violentos no Brasil são cometidos por causa do álcool. Uma boa parte da criminalidade do homem contra a mulher é cometida pela influência do álcool. O álcool continua existindo como problema. É verdade que você não tem que mais lidar com contrabando de bebida, você não tem que mais lidar com tráfico de bebida, que já é uma coisa positiva. Isso já está resolvido. Isso já está resolvido, mas isso não torna o álcool uma coisa positiva. Se eventualmente for liberada a maconha, isso não faz da maconha uma coisa positiva. Não estamos falando de pão, não estamos falando de leite, nós estamos falando de uma substância que, pela toda a informação médica que existe, causa malefícios individuais e sociais. Entende? Então, a liberação não vai nos eximir de prevenção, não vai nos eximir de tratamento, não vai nos eximir de aconselhamento, de terapia, de tratamento das famílias atingidas e assim por diante. Ele vai simplesmente reduzir um pequeno problema, que é o problema da violência associado a um comércio que não é legal, né? Esses multiplicadores que estão sendo formados nos seminários de drogas, quem são? Quem são esses atores? Olha, tem sido de todas as formas possíveis, né? Tem sido profissionais da área de saúde, profissionais da área de serviço social, profissionais da área de segurança pública, eventualmente, professores. Em muitos lugares nós vimos pessoas que trabalham em organizações não governamentais de apoio a pessoas com drogadição ou entidades religiosas, centros de atendimento religiosos. E pelo menos 2 vezes nós conseguimos, até autorizamos a participação na fase inicial do trabalho de alunos de escolas de 2º grau. Já fizemos eventos com 700, 800 alunos em Minas Gerais. Que deve ser interessante essa experiência, né? Muito interessante, porque as pessoas normalmente acham que a postura dos alunos é uma postura de resistência, ou que os alunos devem ser conduzidos, ou devem ser doutrinados. E nada disso funciona nesse domínio da prevenção. Quer dizer, a prevenção é basicamente informação, dar informação às pessoas, indicar a elas qual é o custo que elas vão pagar por uma atividade que, sem dúvida alguma, para elas é prazerosa, mas que tem implicações na vida delas, na vida das suas famílias, na sua vida biológica, digamos assim. Então, essa tem sido uma experiência muito interessante e
Quando as pessoas veem que isso é realizado por uma fundação de um partido político, ainda ficam mais espantadas ainda, né? Porque aí dizem, nossa, um partido político está interessado em fazer uma atividade dessa. Então esse digamos assim, a cereja do nosso bolo, né? A coisa que ainda é mais gratificante, que a gente faz um trabalho que ao mesmo tempo atende a sociedade e ao mesmo tempo mostra para ela, olha, é possível fazer política de um jeito decente, é possível fazer política de uma forma positiva, né? Doutor Luciano, obrigado pela entrevista, um prazer lhe conhecer. Foi um prazer. Parabéns pelo trabalho. Que isso, parabéns a vocês. Muito obrigado. Este doutor Luciano Dias, doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, conversando conosco, ele que coordena o seminário Drogas Por Quê, da Fundação Milton Campos, que tem formado multiplicadores por todo o Brasil, no sentido de prevenir o uso indevido de drogas. O programa Elano Beckman Entrevista, com o apoio de Ciadomi e também da doutora Silvia Marchá Gomes e Lojas Teva e Juí, vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.